que eu quero dizer para vocês é que 2026 já começou. A eleição do ano que vem já começou. É só ver o que vocês assistem na internet para vocês perceberem que eles já estão em campanha. No calendário, estamos em fevereiro de 2025, mas na corrida política, a eleição presidencial de outubro de 2026 já bate a porta. Com popularidade em queda e com uma reforma ministerial em curso, a situação do governo do presidente Lula é de preocupação. A avaliação do governo é que a oposição está conseguindo colar na imagem do governo aquela visão de que é um governo que só produz notícia negativa. Final do ano passado e este início do ano foi muito ruim, muito negativo para o governo, por falhas da própria equipe de Lula. Demorou demais a anunciar o ajuste fiscal. Depois o presidente começou a atrair e sua equipe várias notícias negativas, como a questão do PIX. Lula tentando enfrentar ali essa agenda negativa. O alto da inflação, o impacto político do aumento dos preços, isso também tem mobilizado o governo. Em paralelo, cresce a pressão por uma reforma ministerial. Confirmação oficial que acaba de sair em nota divulgada pela Secretaria de Comunicação Social do governo do presidente Lula, comunicando a demissão, a saída da ministra Nízia Trindade e a escolha do ministro Alexandre Padilha para o lugar dela. Do outro lado, na oposição, a corrida eleitoral parece ter um nó difícil de desatar. Inelegível até 2030 e denunciado por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro diz que vai ser candidato. 26. Eleições em 26 sem meu nome é negação da democracia. Só eu morto que você vai saber quem vai ser outro candidato. Não tem plano B não, presidente? Plano B é Bolsonaro. Descolados do ex-presidente, outros nomes vão surgindo nesse espectro político. Logo depois de o ex-presidente Jair Bolsonaro ter sido denunciado pela Procuradoria-Geral da República pela trama golpista, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou nas redes sociais o evento de lançamento de sua pré-candidatura à presidência da República. O gesto foi considerado oportunista por aliados do ex-presidente. Em outro estado, a expectativa sobre um antigo e fiel aliado de Bolsonaro. Ele se diz amigo, inclusive, pessoal de Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro foi a pessoa que indicou, que criou praticamente a candidatura de Tarcísio de Freitas ao governo do estado de São Paulo. Ele é uma pessoa muito grata a Jair Bolsonaro. Ele sempre faz questão de falar isso, de dizer isso. Mas nos bastidores da política aqui de São Paulo, o que se diz? Jair Bolsonaro, denunciado, se virar réu, pior, se for julgado, culpado, isso abre um caminho enorme, gigantesco para a candidatura de Tarcísio de Freitas à presidência da República em 2026. Ele até agora nega essa candidatura, mas essa costura existe, óbvio, é claro. Da redação do G1, eu sou Júlia do Alibe e o assunto hoje é 2026, as cartas sobre a mesa. Um episódio para entender o jogo de apoios e interesses e as peças que ainda faltam se encaixar neste quebra-cabeça. Minha convidada é a jornalista Andréa Sadi, apresentadora do Estúdio I da Globo News e colunista do G1. Quarta-feira, 26 de fevereiro. Andréia, a gente conversa horas depois de ser confirmada a troca no Ministério da Saúde e eu quero começar te pedindo uma avaliação. Essa mudança que o governo está promovendo agora, que é o início de uma mudança mais ampla, ela é feita de olho no curto ou no longo prazo? Eu explico. No curto prazo, governabilidade, é claro. E no longo/médio, de olho nas alianças com os partidos para 2026, a eleição de 2026. Bom, Júlia, assim, primeiro a gente tem que saber quem é que vai para o Palácio do Planalto, porque eu estava até conversando com uma fonte antes de entrar aqui sobre essas figurinhas repetidas. Tá um pouco aquele episódio que Saudades do Meu Ex, essas trocas no governo Lula, porque assim, o Padilha já foi ministro da Saúde. Não é que eles estão vindo com uma grande novidade, uma grande transformação, uma grande mudança. Ou seja, tira o Padilha da articulação política e bota no Ministério da Saúde, que ele já foi ministro da Saúde da Dilma Rousseff, conhece a pasta, é médico, e aí resolve um problema interno, uma mexida. Acho que é menos sobre, neste momento que a gente conversa, a saída da Nízia, porque a gente já vem falando aqui há muito tempo. Claro, Nízia tinha problemas à frente do Ministério da Saúde? Sim, mas eu acho que tem uma fila de gente na esplanada dos ministérios que poderia ter sido demitida antes da Nízia. É uma pasta de muita visibilidade. Verdade,
Eu acho, repito aqui, que se eles quisessem de fato, eles poderiam ter corrigido os rumos do Ministério da Saúde com a Anísia à frente, porque a Anísia foi muito útil para o governo Lula 3, quando eles começam o governo e indicam a Anísia com essa vitrine de que ia ser o Ministério da Saúde técnico depois daquele circo que foi o Ministério da Saúde sob o governo Bolsonaro no meio da pandemia. Então, eles ganham a eleição, tiram toda essa imagem que estava predominando ali no Ministério da Saúde, vindo do Bolsonaro, colocam a Anísia, ela empresta credibilidade, empresta esse prestígio, e 2 anos depois não precisa mais porque a gente vai colocar um dos nossos. O meu ponto é mais sobre quem entra, e como entra, e por que entra. Eu olho para essas trocas, também a conta-gotas, Júlia, que o Lula tá cada vez mais, né? O Lula está espaçando o seu tempo. Os ministros acham que vai acontecer num tempo, o Lula vem e dobra a aposta. Ele alonga, né? Ele prolonga. Mais 1 semana, 2 semanas. Tudo indica que pode ser uma reforma ministerial fatiada. Então tem uma parte já agora, nesse primeiro momento, uma parte depois do Carnaval. O que está mais claro na mudança no primeiro escalão é acentuar mudanças no Palácio do Planalto. Então, o Padilha vai para a saúde. E no Palácio, que até agora que a gente viu são mexidas no PT. Isso que você colocou da governabilidade, quem vem? Quem vai entrar? Quais são os nomes que vão chegar? Vai ter alguém na articulação política fora do PT ou vai ser a Gleisi? Para a articulação política não está claro ainda quem vai para a articulação política. O Centrão... Seria um gesto o presidente Lula colocar alguém do Centrão. Se falou muito até aqui do deputado Ginaldo Bulhões, que é o líder do MDB, ligado à família Calheiros, mas muito próximo do presidente da Câmara também. As cenas dos próximos capítulos, elas vão conseguir explicar melhor, dar essas respostas dessa sua pergunta sobre o longo ou curto prazo. É engraçado você citar isso, porque tudo tem um pouco essa sensação, né? Não só as escolhas, mas os próprios programas, e o governo admite isso. E a forma de costurar a governabilidade, né? Porque é uma ideia de que precisa fazer a concessão dos ministérios e os espaços para conseguir se governar num momento em que o Congresso já é dono do orçamento, que não precisa mais tanto desses espaços, né? Totalmente. E aí, quando eu fui argumentar isso com essa fonte que estava dizendo, não, mas Padilha é bom de política, e ele concordou comigo, a fonte concordou que tá um pouco essa sensação do ex, mas aí ele pondera e diz, mas espera aí, tem um pessoal novo chegando aí, eu tipo quem? Renanzinho, o Silvio Costa Filho. Aí eu falei, fato, mas eles estão em posição de destaque. Eu estou falando de pessoas que mandam, que têm o poder, que têm a caneta. Se você olhar para quem manda dentro do governo hoje, é tudo a turma do PT. Ah, mas o governo do PT foi eleito. Isso é verdade, mas não foi eleito com esse discurso. Ele foi eleito com o discurso de que não ia ser um governo do PT, que ia ser um governo de centro, ia ser um governo, você vai se lembrar disso, Júlio, a gente cobriu muito na campanha, ia ser um governo do Lula e Alckmin. Hoje, eu não sei, se você perguntar quem é Alckmin dentro do governo, é capaz das pessoas não saberem nem onde ele está. Então, assim, Alckmin, Simone Tebet, se você olhar para o começo da composição do governo, essas pessoas estão apagadas. E os novos, essa turma que está chegando, que não é figurinha repetida, não está em posição de destaque. Eles ocuparão, eles serão alçados a esse poder? Vamos saber com essas próximas mexidas, porque posição de poder dentro do governo é Palácio do Planalto e Ministério Grande, como saúde, educação. Esses estavam e continuam até aqui nas mãos do PT. É isso que eu ia te perguntar, André, que é uma máquina de apuração. Só para você no assunto. Só quando você me chama, eu venho. Aí eu tenho que apurar. E na vida, viu, gente? Só coloca esse parente, sabe tudo. Tudo que você precisa, assim, ela consegue apurar. Não tem para ninguém. Eu queria que você falasse sobre as outras mudanças, o que esperar. Agora, acho que a grande pergunta é quem vai fazer política dentro do governo Lula. De segunda para cá, para quarta-feira, a grande discussão era: vai ser a Gleisi Hoffmann na Secretaria de Relações Institucionais, ou seja, na vaga do Padilha, fazendo essa política, ou ela vai para a vaga do Márcio Macedo, e eles vão costurar alguma coisa para o Márcio Macedo, que hoje é o secretário-geral, lá no PT, tesoureiro, enfim, tudo isso está sendo analisado e debatido. Lula ainda não bateu o martelo. Gleisi, ela divide opiniões dentro do PT e dentro do Congresso. E eu sempre repito quando eu falo de Gleisi Hoffmann, ela tem todos os defeitos, como todas as pessoas, todos os seres humanos. Mas a Gleisi tem uma qualidade que Lula preza muito, que ela é leal, e ela foi leal, pegou um abacaxi para descascar, que era o PT, no pior momento do PT, que foi ali na Lava Jato, que foi durante
a prisão do Lula, atuou muito para manter a tropa unida, a militância animada ali, né, naquela mobilizada, e depois ela continua fazendo toda a política que ela faz como presidente do PT, ela faz alinhada com o Lula. Muitas vezes ela vocaliza coisas que o Lula não fala em público, mas ela está alinhada com o Lula. E aí eu estou falando principalmente da economia, de problemas na economia. A outra questão é colocar Gleice Hoffmann, atual presidente do PT, no Palácio do Planalto. Aí seria na Secretaria-Geral da Presidência. A grande questão aí é que a Gleice Hoffmann, ela é uma crítica da política econômica do ministro Fernando Haddad. Então, isso poderia criar um problema interno para o governo. Então, Gleice, dentro do Palácio do Planalto, divide opiniões, por exemplo, ela vem de uma série de tretas, de embates com o Fernando Haddad. Aí muita gente diz, ela vai ser um problema para Haddad se ela for para o Palácio do Planalto. E aí eu vou acrescentar aqui o que uma fonte que conhece muito bem o PT me disse, mas ela vai ser um problema para Rui Costa também, porque a Gleice, ela é boa de briga, ela ocupa espaço. Ela também, Júlia, ela na volta de férias com o meu ex, porque ela já foi ministra da Casa Civil de Dilma. Então é a turma voltando para o Palácio do Planalto. Claro que não na posição da Casa Civil, mas ela sabe exatamente como funciona a máquina ali, e ela é uma pessoa que se coloca. A Gleice não baixa a cabeça, não. Então, ela vai ser um problema para Haddad, mas também vai disputar espaço ali com o Rui Costa. Bem lembrado. Andréa traz aqui a informação da volta de Gleice para o Palácio do Planalto. Isso tem toda uma simbologia. Agora, e Justiça, Ministério do Desenvolvimento Social? Há pouco se falou sobre o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Você acha que essas pastas podem ter alguma mudança? Tudo vai depender dessa composição. Aí sim, quando você faz a pergunta aqui inicial da conversa do para agora ou para daqui a pouco, eu acho que se for para daqui a pouco, aí olhando para 2026, o Lula pode mexer no Ministério da Justiça de olho em 26, porque hoje a Justiça é ocupada por um nome da cota pessoal do Lula, que é o Ricardo Lewandowski. Ele pode pedir licença, agradecer e colocar o Pacheco ali, alguém do PSD. O Pacheco, tudo está dependendo do que o Pacheco vai querer, porque o Pacheco, que é ex-presidente do Senado, nome de Davi Alcolumbre, ele de fato é um nome que o Lula gosta muito, pode ser governador, candidato ao governo de Minas, para Lula ter um palanque. Eu, se pudesse falar, eu falaria. Mas o que eu quero é que o Pacheco seja governador de Minas Gerais. É isso que eu quero. Mas quem conhece o Pacheco diz que o sonho da vida dele é ir para o Supremo. Não é ter um cargo dentro do governo, da administração do Lula. Só que precisa abrir uma vaga no Supremo, e hoje não tem nenhuma dessas possibilidades colocadas. Então, que ele poderia usar o Ministério da Justiça, tem essa perspectiva de Supremo, como um trampolim, como uma vitrine para ser candidato ao governo de Minas. Só falta combinar com o Pacheco. E ele é um nome, como a gente sabe, muito ligado ao Alcolumbre, mas também poderia representar, vai representar, se for para o governo, essa conquista de territórios pelo Gilberto Kassab, que faz a costura para 2026. Então, o Pacheco poderia amarrar o PSD, neste momento que é o que o Lula adoraria que acontecesse com os partidos de centro, a sua candidatura à reeleição. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com a Andréa Sadi. Agora, voltando para essa ideia inicial, então, que você nos traz de novo. O governo, para montar esse arco de alianças em 2026, quer amarrar esse compromisso com a distribuição de ministérios, que é uma lógica já antiga, de novo, né? De volta com... Pois é. Como chama? Com o ex? Saudade de férias com o meu ex. De novo, a férias com o meu ex. Mas parece, Andréia, que são duas moedas com peso diferente hoje, né? Parece que o governo quer amarrar uma coisa que é muito relevante, que é o apoio em 26. E aí eu coloco, por exemplo, o caso do PSD, de Gilberto Kassab, que apoia Tarcísio e que apoiará Tarcísio numa eventual candidatura de Tarcísio em 26, embora Kassab diga que o candidato é Ratinho Júnior, governador do Paraná. Parece que o peso de um apoio partidário em 26 é muito maior do que um ministério hoje. Faz sentido para você? Não? É a minha análise, eu não sei se você vai concordar com ela. Faz totalmente, porque você não tem Claro que eles estão surfando na pesquisa que, como você gosta de lembrar sempre, é um retrato do momento, mas eles estão surfando nisso, esses partidos de centro. Então, Júlia, para ficar aqui
metáforas de relacionamento, essa turma está solteira na prática. Você acha que alguém vai se comprometer com um candidato, um potencial candidato, que você só vai conhecer, ou você pode deixar para fechar, para casar em agosto de 2026? Pensa se faz sentido isso para alguém que está na pista. Essa turma está na pista. Então, assim, quem dá mais, né? Quem que vai levar para jantar, quem vai dar flores, quem vai não sei o quê, quem vai apresentar para a mãe, tem tudo isso. Então, assim, por que esses partidos vão fechar com Lula agora, se eles podem negociar? Não faz o menor sentido, Júlio. Então, assim, isso você tem toda a razão. O ministério que outrora foi de uma valia gigantesca, hoje em dia é troco, né? É troco para esses caras que têm as emendas, que já tem, como você bem lembrou, o orçamento na mão, e tem, mais do que isso, uma perspectiva de poder também do outro lado, com outro pretendente. Claro, as pessoas falam assim, mas quem vai ser? Você falou do Ratinho Júnior, pode ser o Ratinho Júnior, pode ser o Tarcísio, mas se for o Tarcísio, de fato, eles acham que é um candidato mais competitivo, e tem uma turma que quer embarcar, não só porque o Lula não está dando alguma coisa, que eles queiram tal, mas porque também aí tem uma turma que é mais alinhada ao projeto de país que essa turma da direita vende. Aí sim entra a questão da ideologia. E também porque eles acham que eles vão ter mais força com essa turma do que com Lula, porque o PT, é isso que eu estou falando, o PT ocupa muito espaço, é o partido mais estruturado do país, com muita força, então não abre mão dos lugares-chave. Lá eles têm mais chance de serem mais do que no governo do PT. Mas vamos mergulhar na oposição agora, porque o ex-presidente Bolsonaro, nessa segunda-feira, disse em entrevista à CBN Recife que vai ser, sim, candidato em 2026, mesmo com a inelegibilidade mantida. Eu quero sua ajuda para dar significado a esse movimento de Bolsonaro. O que ele está fazendo? Está esticando a corda, né, Júlia? Ele quer repetir um roteiro que Lula já usou em 2018, que é você registra a sua candidatura, espera a justiça dar a resposta final. Quando você recupera como foi o prazo, o time da justiça em 2018, foi ali agosto, setembro. Só que no caso de Lula, você tinha o Haddad na vice. Então Lula continuou sem poder concorrer, o Haddad entrou em campo e virou o cabeça de chapa. No caso de Bolsonaro, essa estratégia de Bolsonaro de picar a corda pode implodir, pode atrapalhar os planos dessa direita que quer ver Tarcísio de Freitas encabeçando a chapa, porque Tarcísio é governador, tem um prazo para sair do governo de São Paulo, do Palácio dos Bandeirantes, que é ali fim de março, começo de abril. Então, o timing de Bolsonaro não está casando com o timing de Tarcísio. É óbvio que Bolsonaro sabe disso, respondendo sua pergunta de uma forma direta. O plano de Bolsonaro é sempre Bolsonaro. Bolsonaro está pensando em Bolsonaro, inclusive usar o processo que corre na justiça como a sua bandeira política, porque ele acha que usando essa estratégia de você ocupar o espaço também no tabuleiro político, ele vai conseguir impor as suas vontades e impor os seus nomes. Eu converso com muita gente ali do entorno de Bolsonaro que me diz, hoje a direita está rachada porque a família Bolsonaro quer uma coisa e a direita quer outra coisa. Eles nunca vão admitir publicamente, mas sim, eles estão rachados, e Bolsonaro, se pudesse, seria o candidato, e dois, se ele puder, ele vai emplacar alguém da família na vice. Por quê, Júlia? Porque Bolsonaro é cheio de teorias da conspiração, ele quer alguém que seja leal a ele quer repetir essa fórmula que ele usou quando ele compôs a chapa em 2018 com o militar, que era aquela espécie de seguro impeachment. Ali era por outro motivo, mas que ele tinha um militar na vice porque ele achava que se ele fosse alvo de algum processo de impeachment, o Congresso não daria seguimento, porque não ia querer entregar para um militar. Em 2026, qual é o plano de Bolsonaro se a justiça de fato, como a expectativa vai acabar rejeitando todos os recursos dele? Ele quer botar alguém que defenda os interesses dele, que blinde ele. Ele só confia na família Bolsonaro. Então, é um dos filhos ou Michele Bolsonaro. Essa é a grande conversa ali. Mas a turma do Centrão resiste e diz, a gente quer Tarcísio, a gente quer o nome da política tradicional. Então, quando eu digo que eles não vão admitir nunca que eles querem os votos de Bolsonaro, a turma do Centrão, mas eles não querem carregar a rejeição de Bolsonaro.
Então, veja que você tem um dilema hoje na direita, e é por isso que o Lula, apesar da queda na popularidade, continua sendo favorito. Até vários especialistas têm essa leitura, o Felipe Nunes da Quest fala muito isso, que ninguém capitalizou ainda essa rejeição de Lula, porque o adversário de Lula ainda não tem uma cara, não tem um rosto. E falando mais de Tarcísio de Freitas, então, Andréa, ele tá temerário de sobrar para ele ali, né? Tirar muito a cabeça, se posicionar sobre esse cenário incerto de Bolsonaro e acabar apanhando, lembrando, como você bem colocou agora, Bolsonaro tem muito voto. Você acha que hoje Tarcísio quer ser candidato? Eu acho que ele sabe, Júlia, que ele vai acabar sendo empurrado para disputar nesse cenário de Bolsonaro inelegível, e o Centrão fazendo essa pressão e setores do mercado, empresários, ele sabe que ele deve ser empurrado. A elite política e financeira da direita começou uma pressão aberta para viabilizar ou para construir Tarcísio de Freitas para 2026. Jantares feitos por grandes grupos de lobby, jantares feitos por governadores que são deste campo, jantares feitos por dirigentes partidários deste campo. 10 de 10 empresários dizem que o nome da direita deveria ser Tarcísio de Freitas. Eu realmente, assim, cobrindo há muito tempo essa turma da direita, o Tarcísio, ele repete isso o tempo todo. Ele nunca teve planos de ser político. Ele deve tudo que ele é na política a Bolsonaro. Então esse é o primeiro ponto. O próprio Bolsonaro, você vai se lembrar disso, o Valdemar Costa Neto lembra muito isso quando eu conversava com ele sobre essa candidatura, as candidaturas do PL em 22. Ninguém acreditava que Tarcísio pudesse ter chance em São Paulo. Tinha aquela conversa de, um carioca em São Paulo, e foi Bolsonaro quem bancou. O Tarcísio não queria ser candidato ao governo de São Paulo. E Bolsonaro insistiu, pediu, pressionou, ele acabou sendo e acabou ganhando. Então, Tarcísio e o Valdemar, essa turma do PL, eles acham que Bolsonaro tem esse feeling para a política. Tanto que conseguiu fazer o Tarcísio, lançou, e o Tarcísio de fato só foi eleito por causa de Bolsonaro. Só que isso foi na campanha. Tarcísio hoje já tem uma popularidade e um conhecimento distanciado, digo assim, desvinculado da imagem de Bolsonaro em sua integralidade. Ele depende dos votos de Bolsonaro, mas ele vive um dilema. Ele precisa ampliar o seu eleitorado se ele quiser alcançar voos maiores. E hoje ele carrega Bolsonaro, porque, diferentemente de Bolsonaro, Júlio, isso é importante colocar, o governador Tarcísio, ele carrega feridos. Vou dar um exemplo aqui, que acho que quem estiver ouvindo a gente vai se lembrar bem. Durante o auge ali daquela crise de segurança, da segurança pública em São Paulo, muita gente dizia que ele ia demitir o Derrite. E ele segurou o Derrite, que é o secretário. Ele segura as pessoas, ele não tem por hábito descartar as pessoas, como o Bolsonaro faz. Bolsonaro vai abandonando. E se ele não fez isso com o Derrite, imagine se ele vai fazer isso com o Bolsonaro. Vale lembrar que Tarcísio de Freitas foi o ministro da Infraestrutura durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. O governador disse que Jair Bolsonaro é a principal liderança política do Brasil e que ele jamais compactuou com qualquer movimento que visasse a desconstrução do Estado Democrático de Direito. Nessa publicação ainda, o governador de São Paulo afirma que está junto do presidente Bolsonaro. Se sair candidato, ele só vai sair com a bênção de Bolsonaro e com tudo bem amarrado ali com a família Bolsonaro, porque ele não vai sair, ele não vai repetir o que o Dória fez. Essa é a grande preocupação ali da turma do governador, é repetir esse efeito Dória, de que foi desleal, né, se lembra bem, a gente cobriu, foi desleal, usou o padrinho político e depois abandonou o cara. Isso na política é mortal. Tarcísio sabe disso também. E o último ponto que eu acho que é o mais óbvio, que ele tem hoje uma candidatura à reeleição pavimentada e a presidência é um risco, né? Então, já que está na política, como é que faz? Então, o que ele repete o tempo todo é que ele gostaria de ficar mais 4 anos, porque 4 anos apenas é muito pouco, né? André, e para a gente finalizar, o Brasil, não diferente de outras partes do mundo, vive um momento de fortalecimento da direita. A gente discutiu um pouco isso com essas candidaturas, mas tem outros nomes buscando espaço ao sol. O próprio governador de Goiás, Ronaldo Caiado, se lançou pré-candidato, e tem nomes como Gustavo Lima, Pablo Marçal. Que isso significa? Que a direita pode ter mais dificuldade numa eventual disputa? Que a tendência é que esse lado se agregue? Olha, Júlia, esses líderes dos partidos do Centrão, eles dizem para mim assim, que se a direita estiver rachada em 2026, o caminho do Lula vai ficar muito mais fácil. Então,
o primeiro passo que eles vão tomar depois do carnaval, a partir de abril, fevereiro, de março e abril, é sentar e tentar organizar essa tropa. Então, assim, você fala do Caiado. Caiado é o nome, de fato, da direita tradicional, mas ele tem um problema para os partidos do Centrão, que é o seguinte: ele jamais vai sair com a bênção de Bolsonaro. Então, assim, muito difícil para ele viabilizar essa candidatura com o Bolsonaro fazendo oposição. Então, com esse apoio, só se ele conseguir apoio de partido de centro e tal, mas com esse apoio, eles acham difícil ele contar. Ratinho Júnior é o nome dito pela família Bolsonaro o tempo todo quando eles admitem em algum momento que o julgamento do Supremo e os recursos da Justiça vão ser ruins para Bolsonaro, ou seja, vão tirá-lo de fato do cenário eleitoral. E aí, isso é um comentário meu. Quando eles me falam Ratinho Júnior, eu sempre penso que seria uma forma também deles não empoderarem tanto o Tarcísio neste momento, tá? Então, assim, mas é um nome que eles repetem o tempo todo. Então, tem o Caiado, tem o Ratinho Júnior e tem os outsiders que você citou, Gustavo Lima, por exemplo. O Gustavo Lima é um nome também que tem o apoio de Bolsonaro. O Bolsonaro gosta dele ali. Tiveram um problema de holofotes, vou colocar assim, de Bolsonaro, porque Bolsonaro não gosta de dividir holofotes, mas ele aparece muito bem colocado nas pesquisas. O meu ponto existe no mundo todo, que você está falando das eleições no mundo todo, hoje uma crise, não só de credibilidade, mas de esgotamento. As pessoas estão cansadas, né? Essas crises do incumbente. A gente está vendo isso ao redor do mundo, nos últimos anos, inclusive. Quando a gente coloca todos como direita, o traço que une Gustavo Lima, Pablo Marçal, Caiado, Zema, Tarcísio, é o antipetismo. Eu acredito que a polarização vai continuar nesse país. A polarização vai continuar nesse país. Mas não será apenas entre direita, esquerda, Bolsonaro e Lula. Vai ser entre outsiders e políticos. Então, eu acho que tem um espaço para essa direita, se organizada, chegar competitiva, mas rachada. Eu acho que o Lula vai continuar sendo o favorito e vai continuar, mesmo com essa crise de comunicação, de economia, de credibilidade, continua pontuando como favorito nas pesquisas. Andréa Sadi, que honra, hein? Muito obrigada. Me chamou, foi apurar. Eu morri de medo de saber ela as ficou coisas, com medo. foi apurar tudo. Eu que tenho medo dela, mas nesse caso ela ficou com medo de mim. É raro, mas ficou. Voltou para trabalhar a agenda do amigo. O assunto ganha muito com isso. Obrigada, tá? Obrigada. Beijo. Este foi O Assunto, o podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Gabriel de Campos. Eu sou Júlia do Alibe e fico por aqui. Até o próximo assunto.